a palavra. Paz do Senhor, meus irmãos. Grato a Deus por mais uma oportunidade. Palavra de Deus, Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 3. Palavra de Deus vai nos dizer assim: Pedro e João subiam juntos ao templo à hora da oração, a nona. Ora, era trazido um homem que desde o ventre da sua mãe era coxo, o qual todos os dias punham à porta do templo chamada Formosa, para pedir esmolas ao que entravam. Vendo a Pedro e a João, que iam entrando no templo, pediu que lhe dessem uma esmola. Pedro, juntamente com João, fitando os olhos nele, disse: olha para nós. E olhou para eles, esperando receber alguma coisa. E disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou, e logo os seus pés e artelhos se firmaram. E saltando ele, pôs-se em pé e começou a andar. Então entrou com eles no templo, exaltando e louvando a Deus. Quando todo o povo viu o andar e louvar a Deus, reconheceram-no como aquele mesmo homem que se assentava a pedir esmola à porta formosa do templo. E ficaram cheios de pasmo e assombro pelo que lhe acontecera. Amém? Palavra de Deus, também no capítulo 4, verso 22, só para nós basearmos o nosso pensamento. Capítulo 4 de Atos, verso 22. Pois tinha mais de 40 anos o homem em que se operara aquele milagre de saúde. Amém? Temos diante de nós uma passagem que já foi pregada muitas vezes, mas Deus tem a sua forma de trabalhar. Primeira informação que nos traz lição nesta noite: Pedro e João subiam juntos à hora da oração. E por que o autor de Atos dos Apóstolos faz questão de dizer que eles estavam juntos? Porque nem sempre estiveram. Pedro e João, apesar de estar no mesmo ministério apostólico de Jesus Cristo, eram como água e vinho, como dia e noite, não se davam bem. Nós temos pouquíssimas informações na Bíblia quando eles estavam juntos. Uma delas é quando Jesus envia os dois apenas para procurar e preparar o lugar para a celebração da Páscoa. Eles se evitavam, mas quando o Senhor estava concluindo o seu ministério aqui na terra, começou a fazer um ensinamento para eles, dizendo assim: separação entre irmãos não é boa. Vai vocês dois, que não combina direito, vai vocês dois procurar um lugar para eu poder celebrar a última Páscoa e instituir a ceia. Depois nós vemos os dois juntos novamente, quando receberam a notícia de que Jesus ressuscitou, saíram os dois juntos, mas João correu primeiro e chegou lá. Não entrou no sepulcro, mas também não esperou a Pedro. Mas aqui eles já tinham vencido essa questão da separação e estavam juntos, não só de corpo, mas juntos com propósito. Deus começa a operar quando nós estamos juntos no mesmo propósito. Eles sobem à oração e estão
chegando numa porta que a Bíblia diz chamar-se Formosa. Mas às vezes nós nunca perguntamos por que ela tinha esse nome. Porque ela tinha 22 metros de altura por 18 de largura em 2 folhas de 9 metros cada uma. Ela era todinha feita de bronze que fora trazido de Corinto. E ela era revestida de ouro por dentro e por fora. Era a única porta que tinha essa configuração. Essa porta, como dizem na linguagem de hoje, era a cara da riqueza. E não à toa o pedinte estava nela. Porque por ela entravam apenas as pessoas que tinham mais posses, que tinham mais condições. Mas ela era uma porta que fazia separação entre o pátio dos gentios e o pátio das mulheres. Ou seja, para aquele homem, filho de Abraão, podia chegar até o limite máximo que podia chegar um gentio. E por que era assim? Porque ele tinha um impedimento cerimonial, ele era coxo, ele era aleijado, e por isto ele não podia entrar na presença de Deus. A Bíblia nos informa que ele tinha mais de 40 anos, e às vezes eu fico me perguntando quantas e quantas vezes ele viu e ouviu coisas maravilhosas acontecendo dentro do santuário, mas muito distante dele, apesar de ele ser filho de Abraão. Quando o pastor estava aqui falando do privilégio que nós temos de estar na presença de Deus, que quem tem Jesus tem tudo, mas quem não tem, não tem nada. Eu confesso que algumas vezes, irmão Marcelo, eu já cheguei a pensar assim, olha, não tem porque não quer. A porta está aberta, os nossos obreiros não empurram ninguém para fora, é o contrário, os nossos obreiros convidam para entrar. Então se não entra é porque não quer. Mas Deus falou para mim, não é assim. Não é desse jeito. Esse homem, acostumado a receber esmolas, e pela configuração do local que ele ficava e das pessoas que passavam ali, não era nada que pudesse deixá-lo rico, mas também não lhe faltava muita coisa, porque ele sobrevivia daquilo ali. Mas aquilo não era o que ele queria. O que ele queria de verdade era experimentar a bênção que estava dentro do santuário. Ele olha para os dois e, como costumeiramente, ele pede uma esmola. Se Pedro e João estavam entrando pela porta dos ricos, eles não eram tão pobrezinhos assim, irmão Paulo Silas. Então quando ele diz assim, olha, eu não tenho ouro e não tenho prata, ele estava mentindo? É evidente que não. Ter ou não ter dinheiro disponível a todos os momentos da vida é circunstancial. Em algumas vezes os obreiros passam com a salva para recolher a oferta e a gente não tem. Ou porque esqueceu a carteira no carro, ou porque esqueceu a carteira em casa, ou porque não tem mesmo dentro da carteira. É circunstancial. O que não pode ser circunstancial é ter ou não ter Jesus na vida. Isso não é circunstancial. Nós precisamos ter Jesus conosco o tempo todo. E naquele momento, não se sabe, a Bíblia não explica, e nem os expositores entram a esse nível de detalhe, não se sabe o porquê que eles estavam desprovidos de recursos para dar uma esmola. Mas o fato é que eles não tinham. E quando aquele homem olha para eles com a expectativa de receber alguma coisa, e recebe uma informação, olha, eu não tenho ouro e não tenho prata. Isso deve ter matado a esperança. Mas Pedro vai dizer para ele, mas tem uma coisa que eu tenho.
e que não me falta em momento nenhum, porque não é circunstancial, é relacional. Em nome de Jesus, Cristo de Nazaré, levanta e anda. Mais do que isso, além de eu determinar a bênção na sua vida, eu vou te ajudar nos primeiros momentos. E toma ele pela mão e coloca em pé. Lucas, que era médico, ele detalha o milagre. Ele tinha um problema no pé, desde o nascimento, mas também tinha um problema nos artelhos, ou seja, no tornozelo. E naquela palavra de bênção na vida dele, Deus fez um milagre e resolveu todos os problemas, porque aquele que não conseguia se manter em pé, agora anda, salta, e removido o impedimento cerimonial, ele pôde entrar no templo louvando, agradecendo, exaltando, glorificando o nome do Senhor. Onde quer chegar com isso, pastor João Carlos? Eu quero chegar com isso que eu e você, também tínhamos um impedimento cerimonial. Um impedimento que, por mais que nós nos esforçássemos, nós nunca poderíamos passar da condição de gentios. As pessoas que estão aí fora muitas vezes falam assim, mas eu também sou filho de Deus. É. Da mesma forma que o coxo era filho de Abraão, mas não podia entrar no santuário. Pessoas que têm esse impedimento cerimonial, embora sejam filhos de Deus por criação, não podem entrar na presença de Deus. E que impedimento é este? Chama-se pecado. A Bíblia vai dizer que, olha, os vossos pecados fazem separação entre vós e o vosso Deus. Como é que eu posso então, pastor, entrar na presença de Deus? Como é que eu posso saltar na presença de Deus? Ora, o impedimento precisa ser removido. O impedimento precisa ser retirado. O pecado como impedimento, ele causa nas nossas vidas pelo menos 3 situações. A primeira, e é a mais sentida, é uma situação de desamparo. Quantas vezes ficam as pessoas dizendo, mas eu não entendo. Eu também sou filho de Deus, mas estou tão distante de Deus que não vejo esperança. Muitas pessoas têm até frases de efeito, versículos de efeito. Um dia desse eu subi a 15 de novembro e bem ali em frente ao INSS eu vi um cartaz assim, um mosquito não pode ser mais forte do que um país inteiro, falando do combate à dengue. Só que continua morrendo gente. Então o mosquito está ganhando, está 10-0 para o mosquito. E da mesma forma que essas frases de efeito no mundo da publicidade ocorrem versículos de efeito, só que não surte efeito. Eu também sou filho de Deus. Então por que não sente? Por que não experimenta a graça completa na vida? Com Jesus no barco vai tudo bem, E por que seu barco está afundando então e você está pensando até em desviar da presença de Deus? Frases de efeito, versículos de efeito não vão fazer efeito nenhum se o impedimento não for removido. A segunda coisa é que quando a pessoa se aproxima do santuário e começa a ouvir a palavra, começa a ver o manifestar de Deus, começa a ver o agir de Deus, cria uma esperança.
Quando ele pede uma esmola e olha para os dois servos do Senhor, ele tinha uma viva esperança de receber, porque era habitual receber. Quando dizem não temos ouro, não temos prata, a esperança quase morre. Mas quando a pessoa se aproxima daqueles que estão cheios da presença de Deus, a esperança não pode morrer. O que você recebeu há quase 40 anos, repetidamente, não resolveu o seu problema, eu não tenho. Mas eu tenho solução para o seu problema. Eu tenho Jesus de Nazaré na minha vida. E eu quero dividir esse Jesus que eu tenho com você. Eu não quero colocar mais um dia, um paliativo na sua situação, para você voltar amanhã e continuar pedindo esmolas. Hoje eu quero te dar solução definitiva. Remove-se o impedimento cerimonial. Em nome de Jesus, levanta e anda, e a presença de Deus te aguarda. A terceira coisa que ocorre, quando alguém recebe uma palavra e está realmente disposto a mudar de vida, é a cura. Uma vez curado, impedimento removido, só sobra desfrutar da presença de Deus dentro do santuário do Altíssimo. Qual é o problema? É que tem muita gente que prefere as esmolas. Do jeito que eu estou, não está 100%, mas dá para ir levando. Do jeito que eu não estou muito feliz, mas também quem é que é completamente feliz, né? Eu não tenho a saúde que eu gostaria de ter, mas uma dorzinha aqui, outra ali, todo mundo tem. A minha família não é aquela bênção toda, mas me mostra uma família perfeita. Está acostumado com esmolas. Deus tem mais do que esmolas para mim e para você nesta noite. Deus tem cura para a minha alma e para a tua alma. Deus tem bênção para a minha vida e para a sua vida. Deus tem riquezas para a minha família e para a sua família. A pergunta que eu quero fazer, para deixar você pensando nesta noite, é: você quer realmente mudar de vida ou não? Você quer realmente que seja removido esse impedimento, essa trava que está impedindo você de desfrutar da presença de Deus ou não? Porque uma vez que o seu pecado for perdoado, Deus está inteiramente à tua disposição, de braços abertos, para mudar toda a sua história. Se eu puder te dar um conselho, esqueça das migalhas, das esmolas, e venha para os braços do Pai nesta noite.